tudo bem com vocês? Eu sou Catiúcia Nunes, vim trazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor aqui para vocês neste dia, falando sobre o amor de Deus. A palavra se encontra em João, capítulo 15, versículo 9. Ela diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Meus irmãos, em João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não morra, ou seja, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós sabemos, como a palavra diz, como o Pai me amou. O Pai, ele amou, porque é Deus, o Pai, que é Deus, o Filho e o Espírito Santo. São os três em um. Então o Pai, ele amou esse mundo todo. Ele ama esse mundo todo. Ele deu o seu único filho, que é Jesus, para morrer em nosso lugar. E todo que nele crê, não morra. Mas a palavra diz, tenha a vida eterna. Ou seja, você passa dessa vida para outra com o Senhor Jesus. Porque não depende de religião, depende se você crê em Cristo, que é o nosso Salvador, que é o seu Salvador. Então, é como a palavra diz aqui, como o Pai me amou. Então, ele amou o mundo. Também eu vos amei. Então, Cristo também nos amou. E é por isso que ele diz, permanecei no meu amor. Então, não basta só Cristo nos amar. Nós temos que permanecer também nesse amor, para nós estarmos em união, interligado um com o outro. O Pai com o Filho e nós com o Filho. Porque ele diz aqui, permanecei nesse amor. E para nós permanecer nesse amor, nós temos que obedecer à voz da sua palavra. É como a palavra diz, nós somos os ramos, ele é a videira, e nós somos aqueles galhos. Se nós estiver nele e ele em nós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Mas se for fora da videira, não vai mais produzir fruto nenhum, só vai ser lançado fora. A palavra diz que para nada mais serve, só para ser lançado fora e ser jogado no fogo, porque vai secar. Se aquele galho não estiver na videira, ele vai simplesmente secar. Então nós temos que permanecer na videira, nós temos que permanecer, que é Cristo, nós temos que permanecer no seu amor, em Cristo Jesus. E aí ele diz assim no versículo 10, se guardastes os meus mandamentos, então não é só amar, é também obedecer. Se guardastes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então nós vamos permanecer no amor dele se nós também obedecermos, guardarmos a voz da sua palavra, ou seja, o que ele ordenou. O mandamento é o que ele ordena que seja feito, para que nós façamos e aí nós vamos permanecer nesse amor. E a palavra continua. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço nesse amor. Então, assim, da mesma forma, nós devemos ser imitadores de Cristo. Porque Cristo, ele guarda, da mesma forma que ele guarda o mandamento do Pai, nós devemos guardar o mandamento do Filho, que é Jesus. Aí ele diz assim, no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, a sua própria vida pelos seus amigos. Então ele não chama mais a gente servo, ele chama amigo, porque o servo, ele não sabe do que o seu senhor faz. O amigo que permanece na casa, ele sabe o que o seu senhor faz. Então, ele diz aqui, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus, ele deu a vida por nós, pecadores. Ele simplesmente morreu naquela cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então nós temos que honrar a Deus, que obedecer a Deus, obedecer a Cristo, fazer aquilo que ele manda fazer, nós possamos fazer, nós possamos obedecer. O que ele mandou, nós
fazermos, que nós possamos tão somente aplicar e obedecer a ele. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Meus irmãos, se você for simplesmente obedecer, ouvir e obedecer o chamado, a voz do Senhor, você vai passar a ser, não servo, mas amigo de Deus. E como eu falei, um amigo, ele sabe, ele fala, Cristo fala, e você ouve pelo Espírito, e você entende pela voz do Espírito Santo, e você obedece à voz da sua palavra. É as ovelhas que conhecem a sua voz. Ela ouve e segue porque conhece a voz do pastor, do seu pastor. Então, nós somos essas ovelhas. Ele é o nosso pastor. É por isso que ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o pastor da igreja, dessas ovelhas que somos nós, é Cristo, que deu a sua própria vida por amor a nós. Ninguém deu a sua vida por amor a nós, a não ser Cristo. A não ser Cristo. Então, só Ele que fez esse ato de justiça, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Então, é Ele o nosso pastor. E nós devemos simplesmente obedecer à voz da sua palavra. E ser seu seguidor, porque ele é nosso pastor. Ser imitador, porque ele, seu imitador, porque ele é nosso pastor. E tenha certeza de que ele não vai ter segredo entre ele e você, porque você passa a ser um amigo dele. Não servo, mas amigo, porque você ouve e obedece. Você ouviu e obedeceu a voz do seu chamado. Você ouviu a sua voz e simplesmente obedeceu. Então ele já te chama de amigo. É uma intimidade você com Deus que vai passar a ter. Vai passar a conhecê-lo. Simplesmente isso. Não tem dificuldade. É só você entregar hoje a sua vida ao Senhor Jesus e se render a Ele. E quando orar no seu quarto, feche a sua porta e ore entre você e o Senhor Jesus, que é o único intercessor entre Deus e os homens. É Cristo Jesus, que morreu por ti, que morreu por mim no Calvário, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Então tudo, não vai ter mais segredo entre você e Cristo, porque Ele vai te revelar. O que for necessário ser revelado, Ele vai revelar para os seus servos e profetas. Amém? Que você possa tão somente aplicar essa palavra no seu coração, Cristo possa entrar e fazer morada no seu lar, no seu coração, na sua casa espiritual. E em nome do Senhor Jesus, você possa recebê-lo e obedecê-lo e passar a ter essa intimidade com o Senhor, de ser chamado de amigo. Amém? Eu vou fazer aqui uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada casa, cada lar, meu Pai, que o Senhor possa entrar, meu Pai, nessas vidas, meu Pai, e fazer morada. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, e aqueles que estão te recebendo hoje, como Senhor e Salvador de suas vidas, simplesmente entre, meu Pai, na vida deles, meu Pai, faça morada. Como a tua palavra diz em Romanos 8:10, se confessares ao Senhor Jesus e creres que Ele é teu Salvador, será salvo. Se confessar com a boca e crer no coração, será salvo. Então, meu Pai, que cada um possa estar te recebendo aqui neste dia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas, meu Pai. Porque o Senhor vai passar a conhecê-lo, a chamar de amigo, a cada um daqueles que ouve e obedece a tua voz, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. É o que eu te agradeço, hoje por todo sempre. Amém e amém. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém.